Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar hoje com a nossa primeira aula de matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros, tá bom? O homem, ele criava situações interessantes aí para contar os seus objetos, para contar os animais lá na pré-história, por exemplo. Para levar o rebanho para pastar, ele separava uma pedra para cada animal. Na hora que ele recolhia os animais, ele também recolhia as pedras. Se sobrasse ou se faltasse alguma pedra, ele sabia que estava faltando ou sobrando ali algum animal. Só que com o passar do tempo, ele buscava algo mais completo, né, mais concreto, para poder representar a situação, né, mais simples. Porque à medida que o rebanho aumentava, tinha que ser muita pedra, né? Então as pessoas não iam ter assim tanta paciência para ficar lá recolhendo aquelas pedras. Então surgiu os números naturais, que revolucionaram o método da contagem, porque relacionava o símbolo, que é o número, com as quantidades. Então foi aí que a gente descobriu os nossos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e que vai aí até o infinito, tá bom? Lá no Renascimento, que foi um período histórico, começou a surgir assim expansão comercial, né? Começou a ter trocas, né? Antigamente era política de trocas, mas começou a surgir também dinheiro, né? Começou a circular o dinheiro. Então, os comerciantes, eles tinham que ter situações que mostravam que eles estavam tendo lucros ou estavam tendo prejuízo. Então, como foi que eles conseguiram resolver esses problemas? Eles começaram a usar símbolos juntos dos números. O símbolo de mais, que a gente já conhece, e o símbolo de menos. Então, vamos dizer que um comerciante ele tinha lá 3 sacas de arroz. Cada uma tinha 10 quilos lá no seu armazém. Se ele vendesse 5 quilos de arroz, ele anotava lá no caderninho dele o 5 acompanhado do menos. Quer dizer que aqueles 5 quilos de arroz saíram do estoque dele. Então, ele botava o 5 e o menos. Mas se ele comprasse do fornecedor 7 quilos de arroz, ele escrevia o 7 junto com o mais, que queria dizer que estava entrando 7 quilos de arroz lá naquele estoque dele. Então, utilizando essa simbologia, os matemáticos eles começaram a desenvolver técnicas para a gente conseguir expressar os números positivos e os números negativos. Então, surgiu aí um novo conjunto numérico. Antes a gente tinha só os números naturais, que começava ali do zero. Mas aí, como eles surgiram essa necessidade, né, de ter números negativos, aí surgiu outro conjunto numérico que a gente chama aí da letra Z, tá? Letra Z por quê? Porque Z vem de Zahl, que é número em alemão. Eu acho que se fala assim. E esse conjunto, né, dos números inteiros é formado pelos números naturais e pelos negativos também, tá bom? Então, a gente representa, como é que a gente representa um conjunto? A gente representa pela letra Z maiúscula, né, que seria o conjunto dos números inteiros, e a gente representa aqui pelas chaves. Aí, a gente vem aqui os primeiros números negativos, aí tem o zero, e depois os números positivos. Aí a gente fecha as chaves. A gente coloca aqui tanto esses 3 pontinhos aqui e no início, quer dizer que os números são infinitos, né? A gente não consegue, a gente não sabe achar o final dos números. Então, a gente representa por 3 pontinhos para dizer que aquele conjunto ali não tem fim, tá bom? A gente já tem uma noção de números negativos hoje, só que é bem recente. Se a gente pensasse que lá na antiguidade, lá milhares de anos atrás, pensar negativo era estranho para muitas civilizações. Só que lá na China, as pessoas já tinham números negativos e já tinham domínio ali de algumas propriedades. Por exemplo, lá em 3 séculos antes de Cristo, os chineses eles já realizavam cálculos com números positivos e negativos. Para isso, eles usavam barras vermelhas e barras pretas. As barras vermelhas, elas diziam que os números eram positivos.
e as pretas diziam que os números eram negativos. Só que os chineses, eles não aceitavam lá muito bem a ideia de um número ser negativo lá na solução, por exemplo, de uma conta. Então, os símbolos de mais e de menos, como a gente conhece hoje, só foram introduzidos lá em 1489 por um professor alemão em um livro. Então, nesse livro, o símbolo de mais representava que estava sobrando ali, né, alguma coisa, e o de menos significava que estava faltando alguma coisa. Isso lá nos armazéns, como a gente já tinha comentado. Então, esse símbolo ele não tinha o significado que tem hoje, que é adição, né, e subtração, porque essas operações ainda não eram chamadas assim, né? Quando a gente fazia uma soma lá naquela época, eles chamavam de P, que quer dizer pio, que era mais, e o M de menos, que era menos. Então, lá para os anos 1489, eles não faziam conta usando o símbolo de mais e de menos, não. Só depois que começou a se usar, lá em 1544, que outro alemão, chamado Michael Stiefel, começou a usar os símbolos para representar os números positivos e negativos, tá? Ele começou a escrever mais sobre os números negativos, que até então as pessoas não davam muita importância para os números negativos. Só que mesmo escrevendo sobre eles, Michael Stiefel dizia que eles eram números absurdos, tá bom? E a gente estava falando mais aí da história, né? De como surgiu ali os números positivos e os números negativos. E agora a gente vai conhecer alguns subconjuntos ali importantes no nosso conjunto dos números inteiros, tá? Lá nos conjuntos dos números inteiros, a gente pode representar ele, ó, por um Z com um asterisco. Quando a gente coloca esse asterisco junto da letra Z, a gente está excluindo o zero. Então, quer dizer que aqui no nosso conjunto a gente não vai ter o zero. Depois do menos 1 aqui, já vai direto para o 1. Não coloca o zero, tá? Se a gente coloca o Z e a gente coloca um sinal de positivo do lado dele, a gente só está falando dos números naturais. Então, a gente começa do zero, 1, 2, 3 e assim por diante. Já se a gente pegar a letra Z e colocar um menos do lado, a gente só está falando dos números negativos. Então, a gente vai começar ali do menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, até chegar no zero, tá? Depois do zero, aí os números são positivos e a gente não vai contar, porque a gente só quer saber dos negativos. Da mesma forma, se a gente colocar aqui, ó, o Z com um sinal de menos e um asterisco, quer dizer que a gente não quer o zero, tá? A gente não quer colocar o zero. E da mesma forma, se a gente colocar o Z com um sinal de mais do lado e colocar o asterisco, quer dizer que a gente não quer colocar o zero. E aí, a gente vai começar o nosso conjunto do número 1, tá bom? A gente viu aqui que se a gente coloca o Z e o mais do lado, a gente começa do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4. Mas aí, se a gente coloca o asterisco, a gente tira o zero e já começa direto do 1, tá bom? Esses foram os conjuntos aí que a gente tem dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom? E a gente usa muito esses números inteiros no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, quando a gente quer medir a temperatura. Quando tá muito quente, a temperatura tá positiva, né? Vamos supor, ó, hoje vai fazer 28 graus Celsius. Então, quer dizer que a temperatura tá positiva, tá quente. Mas se por acaso fizer menos 3, ou seja, 3 graus abaixo de zero, quer dizer que tá muito frio. Então, lá na temperatura, a gente usa números inteiros. Por quê? Quando tá positivo, tá acima de zero, tá quente. Quando tá negativo, tá abaixo de zero, tá frio. Então, a gente tá usando aí os números inteiros no nosso dia a dia para medir a temperatura. Outra forma aí da gente usar os números inteiros é quando a gente está falando, ó, do que a gente gosta, de dinheiro, né? Então,
Vamos supor que você tem aí R$ 500 no banco, tá? Se você tem R$ 500 no banco, seu saldo tá o quê? Positivo, quer dizer que você tem dinheiro na conta. E é só alegria, né? Só que, vamos supor que desses R$ 500 que você tem no banco, apareceu aí um boleto de R$ 200. A gente já vai lá triste e retira R$ 200 da nossa conta. Então, a gente ficou ainda com quanto? A gente tinha 500, tirou 200, então a gente ainda tem R$ 300 lá na conta. Não tá ruim, mas também não tá bom, né? Se a gente tá com aqueles R$ 300 ali no banco e apareceu outro boleto de R$ 200. Aí a gente vai lá triste de novo e tira R$ 200. Mas ainda ficou 100, né? Ainda ficou R$ 100 no banco, tá tranquilo. Mas aí o que que acontece? Apareceu outro boleto de R$ 200. Mas você só tinha 100. E para pagar, como é que vai fazer? Você vai pedir o quê? Emprestado R$ 100 ao banco e vai ficar devendo R$ 100 a ele. Então, você está com saldo negativo, você está com menos R$ 100 ali na sua conta. E quando entrar mais dinheiro nela, aí o banco vai passar a mão naqueles R$ 100 que você estava devendo. Então, outro exemplo da gente usar os números inteiros no nosso dia a dia. Ficar devendo não é bom não, né, gente? Eu gosto quando a gente só tem dinheiro na conta, né? Quando o saldo tá positivo. Outros exemplos aí dos números inteiros no dia a dia é quando a gente vai contar estoque, né? Quando tá entrando ou saindo dinheiro do fluxo de caixa lá no comércio, ou quando a gente está trabalhando aí em uma conta corrente no banco. Quando a gente recebe o salário, tem os descontos, né? Desconta lá INSS e alguns outros descontos. Então, tá tirando, né? Tá subtraindo uma parte aí de dinheiro da nossa conta, mas o saldo fica positivo. Mas se por acaso deposita o seu salário na conta, mas você estava devendo ao banco, aí ele vai tirar do seu salário e se o valor que você estava devendo for maior que o salário, vai ficar um saldo negativo lá na sua conta, tá bom? Outro exemplo aqui, ele dá um extrato aqui de uma conta para a gente ver como é que a gente utiliza os números inteiros. Ó, ele tinha 50 mil na conta dele, mas ele teve que pagar os fornecedores. Cada vez que ele paga um fornecedor, ele está tirando dinheiro do saldo que ele tinha. Então, é representado com o menos. Ó, ele pagou o primeiro fornecedor, foi menos 644, porque saiu desses 50 mil que ele tinha. Aí, ele foi pagando o fornecedor, foi pagando. Cada vez que ele paga, a gente coloca um sinal de menos. E aqui são as tarifas, né? Porque o banco sempre acha um jeito de cobrar a gente. Então, para fazer esses pagamentos, também teve umas tarifas aí do banco, que também é representado com menos, porque saiu aqui do saldo. Então, depois que ele pagou todo mundo, ele ficou com R$ 21.150,68 na conta. Só que aí, ó, ele começou a receber dinheiro dos clientes. Então, quando está recebendo dinheiro, fica com sinal de positivo, que quando está positivo, a gente costuma não colocar, tá? Então, se não tiver nenhum sinal junto do número, quer dizer que é positivo. Então, tá entrando dinheiro. Depois que entrou o dinheiro, ele ficou com 38 mil. E aí, ele teve que fazer mais alguns pagamentos. E no final, ele ficou com 31 mil na conta. Então, esse aí foi um exemplo de um extrato aí de uma conta corrente para a gente saber como é que a gente utiliza aí os números positivos e negativos, tá bom? Essa parte é importante. Eu vou falar aqui também, mas eu vou fazer um videozinho e mandar lá no WhatsApp, no caderno, para a gente conseguir ter uma visão geral também desse assunto, né? Quando a gente está comparando números inteiros, né? Então, como é que a gente sabe qual número é maior e qual número é menor? Por exemplo, a gente sabe que todo número positivo, ele é maior que zero e todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Como assim, professora? Ó,
A gente sabe que 10 é maior que 0, não sabe? Isso aí, 10 é maior que 0. E, por exemplo, 5, ele vai ser maior que menos 3. Por quê? Porque qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, quer dizer que o número 1 vai ser bem maior do que o menos 19, por exemplo, menos 20, tá? O 1, ele é maior porque ele é positivo, tá? Da mesma forma, todo número negativo é menor do que 0 e menor do que qualquer número positivo. Então, a gente sabe que menos 2, ele vai ser menor que 0. E, por exemplo, o menos 19, ele é menor do que o 3. O menos 45 é menor do que o 4 e assim por diante. E o 0, ele é maior que qualquer número negativo. Então, 0 é maior que menos 23, 0 é maior que menos 6, 0 é maior do que menos 1000. O 0 sempre vai ser maior que qualquer número negativo. O 0, ele também é menor do que qualquer número positivo. Então, como a gente viu, por exemplo, 11 é maior do que 0, 9 é maior do que 0, 1 é maior do que 0, tá? E olha, gente, esse conceito aqui é bem importante, ó. Entre os números negativos, o maior é aquele que está mais perto do 0. Então, ó, o menos 1 é bem maior do que o menos 2. Por quê? Porque o menos 1 está mais perto do 0. Então, ó, o menos 3 é maior que o menos 4, porque o menos 3 está mais perto do 0 do que o menos 4, tá bom? Não se desesperem, tá? Não se preocupem, porque eu vou gravar o videozinho fazendo no caderno e com certeza a gente vai conseguir entender melhor, tá? E nos números positivos é o contrário dos negativos. Então, lá para os números positivos, quanto mais longe do 0, maior é o número. Vamos lá, ó. 1 está perto do 0, então quer dizer que ele é pequeno. 1 milhão, ele está bem longe do 0. Então, 1 milhão é maior do que 1, tá bom? Vou fazer meu resuminho no caderno e vou filmar lá, vou tirar uma foto ou mandar um áudio, vocês que sabem da melhor forma, tá? Que a gente vai fazer para poder entender esse assunto. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir, tá bom? E para terminar nossa aula, vamos entender o conceito de sucessor e antecessor. Ó, sucessor é o número que está à direita e o antecessor é o número que está à esquerda. Então, ó, o sucessor de 10, ou seja, quem vem depois do 10, é o 11. E o antecessor de 10, ou seja, quem vem antes do 10, é o 9. O sucessor do menos 5, ou seja, quem vem depois do menos 5, é o menos 4. Como assim, professora? Como é que o menos 4 vem depois do menos 5? Ó, vocês lembram que lá nos números menores do que 0, né, nos números negativos, quem está mais perto do 0 é o maior, né? E ele começa ao contrário, né? Então, quem está à direita do menos 5 vai ser o menos 4. E quem está à esquerda do menos 5 vai ser o menos 6. Então, o menos 6 é o antecessor. Aqui nos negativos é o contrário, tá? O menos 6 vem antes do menos 5 e o menos 4 é que vem depois do menos 5, tá bom? Eu sei que às vezes isso pode dar um nó na cabeça, mas é fácil e a gente vai conseguir, tá bom? Não percam a próxima explicação e qualquer dúvida podem falar no grupo e no meu privado também. Até a próxima aula!